Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia de jejum, silêncio, oração, abstenção de carne, devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar ardentemente nossa conversão. Para nos ajudar nesse propósito, hoje também é dia de São João Bosco. Por meio de sua vida e seus ensinamentos, iremos compreender o Evangelho de hoje, no qual Jesus nos ensina duas coisas importantes sobre o reino dos céus. Elas parecem a mesma coisa, mas têm uma leve e uma sutil diferença. São duas coisas que o Senhor nos ensina sobre como ainda neste mundo podemos contribuir e perceber que o reino dos céus já é uma realidade presente em nossa vida hoje, para o cumprimento de uma realidade futura e eterna. Peçamos então ao Espírito Santo que nos ajude a compreender essa mensagem tão importante e abrir o nosso coração para toda a modificação que essa palavra pode gerar em nós. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender essa palavra no dia de hoje. Dai-nos, Senhor Jesus, perceber detalhes sobre como o Senhor age em nossa vida, tanto em momentos simples, singelos, transformações detalhadas ali da alma humana, como também naquelas mais complexas que exigem de nós nossa maior disposição. Para toda boa obra, Senhor Jesus, dispõe o nosso coração. Tornai o coração fértil, pronto, disposto de boa vontade, pois queremos contribuir com o melhor que o Senhor pode e deseja realizar em nossas vidas. Te pedimos isso pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Bom, meus irmãos, o Evangelho de hoje está narrado para nós em Marcos 4, versículos de 26 a 34. E ele diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, enfim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. O que a gente pode entender dessas parábolas, tão belas aqui? Elas parecem explicar sobre a mesma coisa, Algo que começa pequeno, que começa tendo ali, por princípio, uma origem muito bem definida, que nós recebemos a fé como um dom dado por Deus. Essa fé tem toda a potência para gerar em nós a santidade, para fazer-nos semelhantes a Cristo, para estabelecer comunhão entre os homens e Deus. E a gente sofre esses efeitos então, A semente vai despontar, vai crescer. Tem muita coisa que a gente não conhece no início de nossa conversão, quando primeiramente, somos anunciados a boa nova, ao querigma, que é a boa notícia de que somos salvos por Jesus. A gente não sabe tudo, Não sabe como todas as coisas acontecerão. Frase essa que a Virgem Maria dá, ali no momento
da anunciação do anjo de que ela seria a mãe de Jesus, né? Eu não sei como todas as coisas se darão, mas faça-se em mim a vontade do Senhor. Então, com o tempo, né, a gente recebe essa semente, ela é semeada em nosso coração por Deus, mas dia e noite ela cresce, ela vai despontando e o nosso coração então consegue trabalhar durante o dia, dormir à noite. As duas coisas se realizam na confiança. Então, meus irmãos, o que isso quer nos ensinar? Quer nos ensinar que essa fé que por dom recebemos, por meio da pregação, por meio do ouvir, por meio do despertar da nossa inteligência, que é uma faculdade capital em nossa alma, e também da nossa vontade, a gente recebe, a gente acolhe aquele bem que nos foi dado. A verdade foi anunciada. E é muito difícil a gente negar a verdade. Muitas vezes, alguns corações, algumas terras, né, de maneira análoga, precisam ser trabalhadas, né? É necessário muitas vezes tirar entulho da terra, tirar pedregulho, adubar, tirar abrolhos, espinhos, arbustos, ervas daninhas, para que aquele terreno possa acolher realmente essa semente que Jesus vem colocar, né? Mas essa semente vem colocada pela pregação, pelo querigma, né, que anuncia ali Jesus, a sua história, o seu amor, sua manifestação, sua revelação, e assim a gente consegue acolher, mas o terreno precisa desse preparo, né? Existem terrenos que com maior docilidade já receberam esse preparo pela família, pelo pai, pela mãe, pela sociedade, pela casa, né? E alguns serão terrenos completamente inóspitos, porque foram atrapalhados pela escola, pelo tempo secular, por falsas doutrinas, por revisionismos históricos, como hoje acontece tanto em uma cultura um pouco mais progressista. Então, de fato, depende muito do terreno, muita coisa há de se trabalhar. Mas, quando se acolhe a fé, aquela semente caiu ali no terreno, existe essa providência na graça, no amor e uma grande misericórdia de Deus também, que ela vá crescendo ali no nosso coração, na nossa alma, e a gente vá conhecendo suas dimensões com o tempo, com a providência de Deus. Então, no início, a gente tem ali aquele conhecimento da fé, que é como a profissão de fé, como o credo, né? Que reunia os cristãos ali nas primeiras comunidades, na primeira igreja, né? Na igreja de Cristo, né? Então, surgiam ali aqueles primeiros símbolos que reuniam o povo. No que se crê? Se crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, né? Nascido da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Então, existe aquele símbolo que reúne todas as pessoas. Esse é o creio, né? É no que se crê. Mas, com o tempo, eu vou entendendo tudo, né? A história, a ação da graça, do Espírito Santo, dos sacramentos, né? Então, eu vou tendo conhecimento de toda a tradição, de tudo que os apóstolos receberam de Jesus. E é por isso que o versículo final, o 34, é tão importante, que Jesus falava em parábolas e só falava por meio de parábolas, para que eles pudessem compreender em suas vidas, mas quando estava sozinho com os discípulos, com os apóstolos, que são os primeiros padres da igreja, ele explicava tudo. Ou seja, a gente sabe, graças a Deus, pela revelação que está, né, guardada pela igreja na Santa Escritura, como também pela tradição da vida apostólica que se sucedeu, né, com os apóstolos, com os padres, com todos aqueles que inicialmente guardaram a fé nos primeiros séculos. Então, a gente vai conhecendo tudo isso, né? As devoções, as orações, as práticas de virtude, os sacramentos, tudo isso, que é uma coisa que foi instituída por Cristo, mas que foi ganhando proporção, corpo, por meio dessa explicação dada por Jesus aos discípulos de maneira muito particular. Então, várias coisas não estão escritas
na Sagrada Escritura, né? Mas são dignas de fé, dignas de credo e são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Então, dia e noite, a semente vai crescendo e mostrando o efeito dela em nossas vidas. Então, a palavra diz de uma maneira bem simbólica, né? Aparecem as folhas, que é uma maneira de dar respiração a essa vida, a essa fé nova que brota em nós. Que seria sem as folhas, né? No qual a gente consegue ali renovar todas as coisas e ter um grande crescimento. Essas folhas logo se despontam para o céu para serem iluminadas, para que a fé então ganhe robustecer da iluminação divina, do Espírito Santo, que vai nos ajudando a ter mais robustecer ainda na nossa fé, na nossa inteligência, para arrastar ainda mais uma vontade madura e adulta para Deus, para aquela fé inicial. Mas é a mesma. Aquela folha que desponta é a mesma. Logo então surgem as espigas, né? Ou seja, o lugar onde vai crescer os frutos dessa fé, onde eu estou enraizado, plantado. Então surgem as vocações, como São João Bosco, né? Que antes dos 20 anos já sonhava muito em ser padre, né? Em ser pai da igreja. Um desses que dá ao povo a semente, a fé, né? E ele teve muitas dificuldades. Primeiro, pela pobreza. Segundo, por não ter tido uma referência paterna que fosse acolhedora e nutrisse para a sua juventude, para o seu amor pleno a Deus. E teve um irmão ainda mais velho, dificultoso, que era agressivo, que batia nele, que agredia fisicamente. Mas aos 20 anos, esta semente, né, plantada no coração de São João Bosco despontou, cresceu e estava ali com a espiga pronta para receber e para formar o alimento que seria dado aos outros, porque se reconhece a fé que está em nós pelo fruto que ela gera. E São João Bosco estava pronto para oferecer esse fruto. Aos 20 anos, então, foi para o seminário e aos 26, ordenado padre. Foi um homem de grande devoção, no qual, quando se viu a espiga ali madura nele, era um homem já de moradas elevadas, né, interiores, que chegaram a manifestar-se por meio de uma vida espiritual intensa, orações, né, contínuas, uma devoção imensa à Virgem Maria. E também ele tinha o dom, né, das visões. Então ele tinha a visão de futuro, de profecia, e ele via, né, a necessidade de instruir os jovens na fé, de encorajar-lhes a fé, de encorajar-lhes o amor a Deus e a assunção de uma vocação santa. Algo que, com certeza, ele vivia, mas que teve muitas dificuldades para chegar ao termo. Então ele queria ajudar, né, esses jovens. E a Virgem Maria, de sua devoção, Nossa Senhora Auxiliadora, o ajudou nesse objetivo, né, de formar-se padre e de ajudar os jovens a alcançar essa alegria, né, de conhecerem a própria vocação e de darem-se a Jesus. Mas enfim, a espiga cresceu e passou a formar, a encher-se de grãos que forem colhidos, né? Então essa colheita ali, dita por Jesus, com certeza é o fim particular, e a grande colheita é o fim dos tempos, né? Então existe uma realidade presente para o reino dos céus, na qual nós somos semeados já agora, onde esse reino dos céus já se manifesta, já cresce em nós, já nos chama à vocação, já nos chama para estarmos separados deste mundo e para dar frutos. Então a nossa vida já deixa um grande legado. E a segunda parábola, que é o do grão de mostarda, também tem essa mesma semelhança, né? Então é um grão pequeno, uma sementinha menor, a menor das sementes, mas que gera espontaneamente ali a maior das hortaliças. Só que existe uma particularidade nessa parábola que é muito bela, que é o fato dessa hortaliça gerar ramas muito profundas, subterrâneas, né? Então, o que significa isso? Significa que a ação da fé em nossa vida, além de nos chamar à vocação, além de pretender os frutos, além de
crescer, né, espontaneamente na graça de Deus, consciente, né, e inconscientemente. Porque muita coisa que se processa em nós pela graça, tomamos consciência em nossa alma e podemos contribuir para que elas aumentem ainda mais. Mas muitas coisas a gente nem percebe, simplesmente Deus cura, né? Deus liberta, Deus retira, né? Coisas que aconteceriam conosco são livradas, né? Eu me separo então dessas privações, dessas torturas do pecado, enfim. Mas muitas coisas eu percebo, está à luz dos meus olhos. Eu posso confiar enquanto estou em vigília, ou seja, enquanto eu estou trabalhando para ajudar a Deus naquela obra de conversão da minha vida, como também à noite eu posso descansar, sabendo ser amado e sabendo que Deus continua trabalhando na horta do meu coração para que aquilo que Ele semeou cresça, mesmo enquanto eu estou a dormir, né? Inútil levantar-vos antes da aurora, pois o Senhor os dá mesmo durante o sono, né? Como diz o Salmo 126. E nessa particular parábola segunda, ali do grão de mostarda, esse negócio de estender ramas muito profundas, né, subterraneamente, faz a gente pensar justamente sobre os efeitos profundos na nossa alma, que muitas vezes a gente não tem nem consciência, não vem à luz, não vem ao testemunho, mas mostram que a palavra enraizou, tomou conta de outras coisas em nossa alma que são secretas, que são particulares entre Deus e nós, mas aquela palavra tomou conta da nossa história, da nossa vida, dos nossos afetos, da nossa emoção, do nosso coração, de coisas particulares entre nós e Deus, né? Profundíssimas, mas que me fazem alicerçado e seguro nesta fé, né? Então, dizem assim, o homem não pode apegar-se a nada, o homem não pode grudar-se em nada, o homem não pode ter um porto seguro. Não, o homem tem. Seu porto seguro é Deus. Suas âncoras, né, lançadas no coração de Deus, podem fazê-lo fixo em Deus, né, para que ele mantenha virtudes que são necessárias durante as adversidades deste mundo. A perseverança, a paciência, a fortaleza, né? Então, além de Deus nos projetar para uma grande hortaliça que abriga as pessoas, né? Os pássaros vêm se aninhar sobre as sombras das hortaliças, da mostarda, enfim. Além disso, além dessa missão, da nossa vocação de dar frutos, de temperar este mundo, de também iluminar este mundo onde ele é tenebroso, onde ele é assustador, onde ele é horrível, né, por causa do pecado, nós também temos essa capacidade de perceber que a nossa vida está mudando lá dentro, lá no interior, lá no secreto de nossa alma. E eu acho que essa é a parte mais bela, a parte mais profunda. A gente às vezes consegue perceber isso quando a gente vai tentar olhar para nós mesmos lá atrás e vai perceber que não é só o que está aqui fora que mudou, né? Não é só o que eu visto, o que eu falo, não são só as minhas escolhas, não é a circunstância que eu consigo transformar pelo amor que Deus me deu, mas é porque lá dentro eu estou tão unido a Deus, eu estou tão feliz, tão contemplado, tão amado, tão saciado, que eu sou feliz, sou amado. E essa era a graça que São João Bosco desejava realmente para os jovens, né? Que se experimentasse uma terra onde corre leite e mel, onde a barca da igreja, alicerçada em Pedro e Paulo, conduzidos por velas soprantes no Espírito Santo, ao soprar em anseio do coração da Virgem Maria, pudesse viver tempos felizes, tempos prósperos, verdadeiros, vitoriosos sobre este mundo decadente.
São João Bosco nasceu no início do século XIX e há 200 anos ele está certíssimo. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.